Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde! O Arquitetura e Design está começando e hoje estou aqui nessa cadeira maravilhosa da Constanza porque ela está um pouco, dor de garganta. Mas vamos lá, temos muitas entrevistas interessantes hoje. Estaremos aqui com, olha essa beleza maravilhosa das coquedamas, com a Vicky Fernandes e também com a Iva Cardinal, empreendedora que ontem inaugurou um espaço muito interessante, vocês já vão saber daqui a pouquinho. E agora, aqui nesse primeiro bloco, estou tendo a honra de receber Evandro Medeiros, carinhosamente chamado por Babu. Né, Babu? Tá bem. E também a nossa querida Fernanda Pinheiro, com um tema bem importante sobre prevenção de incêndio, PPCI. Então, é um assunto de extrema importância. Muito bem-vindos. E então podemos começar a conversar, né, ô Babu? Vou ter que começar a te falar, Babu, porque eu sempre é Evandro, mas vai ser Babu. Tudo bom, Jaque? Jóia. É um prazer estar aqui, antes de tudo, aqui nessa casa e comemorar que tu esteja na frente do programa, assim, deixando ele tão bonito e etc. Obrigada. E a gente está aqui hoje para falar sobre segurança contra incêndio, PPCI. É um tema extremamente essencial para a arquitetura, para a sociedade, mas para os arquitetos, a gente costuma dizer que o arquiteto, bem ou mal, quando ele faz o projeto de um prédio, ele já está fazendo um projeto de segurança contra incêndio, porque seja normas, pelas né? medidas passivas ou pelo atendimento das normas, mas mesmo quando o arquiteto não faz nada, ele já está dizendo qual tipo de segurança que aquele prédio vai ter. Com certeza. E aí é bastante legal a gente estar aqui abrindo esse canal para poder falar no teu programa sobre isso. Bom, adorei, adoro. É importante essa temática, ela nos norteia em tudo, né? Em tudo. Então, seja num projeto comercial, né? Medidas de escadas, ventilações, quer dizer, existem todas normas importantes, assim como também dentro de lojas, né? Então, olha tudo, a repercussão que deu da Botkiss, né? Mas vamos colocar, então, essa importância para os arquitetos. Cada vez mais eles têm que estar atentos a isso. Não adianta tu fazer um projeto lindo, maravilhoso, sem se preocupar com esse ponto que é fundamental e que precisa de toda uma aprovação em órgão específico. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a segurança contra incêndio em edificações. A gente costuma dizer que o arquiteto é o grande protetor das pessoas, porque na verdade a segurança contra incêndio ela inclui a parte patrimonial, mas ela principalmente a gente trabalha com o abandono da edificação. Então as pessoas têm que ter condições de sair daquela edificação em segurança. E para isso o arquiteto é o grande criador das edificações. Então todo o material que a gente utiliza na edificação, como material de revestimento, acabamento, sistema de iluminação, instalações elétricas, a forma com que está dimensionada uma porta, uma saída, um corrimão, tudo tem que estar adequado para que as pessoas saiam da edificação com segurança. Com certeza, inclusive em áreas maiores, né, conforme as metragens quadradas, toda a rede de sprinklers necessárias, né, a questão dos extintores de incêndio, né, que isso aí é fundamental. E até assim, a gente, tanto eu quanto a Fernanda, a gente acaba dando palestras sobre isso nas faculdades, e uma coisa que a gente sempre comenta é que assim, que o arquiteto precisa saber, por exemplo, se vai ter sprinkler ou detecção, porque isso vai influenciar no pé direito, isso vai influenciar na possibilidade de distância máxima de percorrer. Quer dizer, mesmo que ele não, porventura, não venha projetar esses sistemas, apesar de legalmente poder, mas apesar dele não, mesmo que ele não venha projetar, esses sistemas eles acabam influenciando na solução do partido arquitetônico, na solução do objeto arquitetônico. Ele entra em conjunto, né? Por Exatamente. exemplo, tu vai fazer qualquer forro de gesso.
tu tem que já colocar antecipadamente qual é a altura exata daquele bico de sprinkler. Não adianta ir uma empresa e colocar numa altura X. Exato. E o teu gesso no arquitetônico está organizado para 10 centímetros mais baixo, né? Então, é aquela questão dos projetos conversarem entre si, né? São projetos complementares à arquitetura e que vão andando junto, né? E hoje... E contemplando hoje, desculpa, a parte de prevenção de incêndio não está entrando mais só como um projeto complementar de uma medida que tem que entrar depois na edificação, por exemplo, no sprinkler. Ele entra junto. Ela faz parte da parte de concepção da edificação. Sim. Tanto é que numa das palestras que eu ministrei agora em setembro na PUC, na aula de Ateliê 4, a gente estava falando do enquadramento da edificação que eles estão projetando na legislação atual de incêndio. Interfere diretamente nos dimensionamentos, né? Com certeza. E tem a questão também que eu ia acrescentar, que é relacionada às normas de desempenho, que hoje qualquer edificação, isso vai além da segurança contra incêndio, mas qualquer edificação hoje ela tem uma série de pré-requisitos técnicos para obedecer e que acabam influenciando pra caramba também na segurança contra incêndio, né? Um deles é a segurança contra incêndio, inclusive. Mas eu estava olhando o cenário, tu estava falando, eu estava olhando o cenário e estava pensando que até o design hoje, as matérias que são feitas. Sim, ali já temos até alguma parte de fotos. Isso é uma das palestras que, essa aí no caso foi a que eu dei, assim. Eu falei agora, algumas semanas eu falei para o pessoal da PUC, da Ritter e da PUC também. Então, e explicando exatamente isso, que se a gente tem uma lei que permeia, que no caso é a Lei KISS, a gente tem antes dela os princípios da segurança contra incêndio, né? Sim. E que às vezes a gente fica bitolado e condicionado pela legislação e aí acaba deixando de lado essa questão mais filosófica do projeto, provavelmente. Sim. E como é que está exatamente, tu vê, lei KISS, né, que tu citaste agora, como é que está acontecendo isso, né, então, em todos esses estabelecimentos que é tão necessário? Então, a Lei KISS, ela veio após aquela tragédia que aconteceu em Santa Maria, numa boate, onde vieram a falecer 242 pessoas decorrentes a um incêndio. As pessoas, na verdade, que vieram a óbito naquela boate, elas sofreram intoxicação. Elas respiraram ar com cianeto, né, por causa do material de revestimento e de acabamento em cima do palco. E isso trouxe uma grande reflexão sobre a proteção nas edificações. Hoje, passados 6 anos da Lei KISS, o que se tem hoje? Todas as empresas que vão se instalar aqui no estado, elas precisam, para ter um alvará de funcionamento, precisa ter o alvará dos bombeiros. Isso é uma grande coisa que aconteceu. Todas as edificações, elas vão ser vistoriadas, vão ser inspecionadas, é contratado um profissional específico para elaborar aquele projeto, né? E na parte das edificações novas também, as edificações não conseguem a sua carta de habitação, a edificação não pode ser habitada se ela não possui o alvará de bombeiros. Então foi um grande passo dado em relação à legislação. Uma outra coisa importante também foi incluir nas faculdades de arquitetura e engenharia uma cadeira específica para trabalhar da segurança contra incêndio nas edificações e com isso trazendo mais informação para o profissional que vai se formar, que vai ingressar no mercado, já trazendo uma bagagem. Essa bagagem eu achei fundamental isso, porque tu vê, é um item importantíssimo, faz parte e até então não se tinha isso nas universidades. Né? Exatamente. E aí a gente destaca o papel importantíssimo do arquiteto como coadjuvante no processo de proteção das edificações, né? Imagina, e é todo um conjunto também, né? Que deve estar dentro das normas, questão das sinalizações, porque tu pode ter as metragens corretas de uma escadaria até chegar à porta, tu não pode ter um balcão a 1 metro de distância, né? Tu tem que respeitar todo um pensamento já estabelecido, mas também a sinalização que tem que ter em todo esse espaço, né? Tipo, saída, existe todo um critério que não é maquiagem, é uma coisa extremamente importante. Tem uma série de normas para obedecer e para seguir que visam a segurança, né? E a questão da sinalização é uma questão bem peculiar, assim, porque salva vidas mesmo.
Quando a gente tem um princípio de incêndio ou uma ocorrência, a fumaça ela deixa tudo, as pessoas desnorteadas, elas perdem a consciência, a condição. Então, aquelas plaquinhas, elas realmente orientam e elas possibilitam... E iluminadas, né? Exato. Elas porque, na realidade, vão te dando todo o norte, onde é que é a saída e tal, para que tudo isso ocorra com... Não dá para nem dizer a palavra tranquilidade, né? Mas que realmente no menor tempo possível. No menor tempo possível, não, realmente. E mais sobre essa palestra que tu também deste, esta última, foi relativo... Como é que estão o CAL em relação a isso... Então, a gente tem comemorado assim, a participação das entidades e são dois enfoques aí. Né? Acho que as entidades elas estão bem atuantes nessa área. A gente está num programa de arquitetura, então a gente vai falar do CAL, mas os engenheiros também estão mobilizados nisso. Assim. Teve um seminário agora de exercício profissional, um dos temas era segurança contra incêndio, e eu acho que é fundamental que as entidades assumam esse papel. O CAL é a entidade dos arquitetos que visa proteger o bem-estar do cidadão, assim, né, o correto exercício profissional do arquiteto, e é muito salutar que ele se manifeste e que ele venha a público trazer as melhores alternativas para a população. E a gente tem ministrado, tanto eu quanto a Nanda, a gente tem ministrado algumas palestras nas faculdades, então eu na Ritter e na PUC, tu na PUC. E eu acho que isso é fundamental. Para mim, uma das vantagens da Lei 15 é que, bem ou mal, a gente está num programa de design falando sobre segurança contra incêndio. Sim, isso. E eu acho que quanto mais acontecerem essas palestras, esses debates, esses programas, mais perto a gente vai estar de conscientizar todas as pessoas. Eu acho que essa era a palavra que eu ia dizer, né? É uma questão de conscientização, uma questão de suma importância. E a outra coisa também que eu ia te perguntar, essa questão do órgão lá dos bombeiros, a gente sabe que é uma coisa mais morosa, demorada, isso ainda continua ou já tem algum tipo de visão deles de ser processos mais rápidos em questão de toda essa parte burocrática? Então, é um assunto delicado. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Sul, ele completou 2 anos agora há pouco, então a gente pensa que é relativamente novo, né, como instituição independente da Brigada Militar. Vem caminhando junto com o crescimento da legislação. A legislação ela é prescritiva, a gente brinca que ela vai sendo redigida conforme as tragédias vão acontecendo. Porto Alegre teve grandes incêndios, né? Todo mundo lembra do incêndio do mercado público, né? O incêndio da loja ali da Renner também. Que foi aquele absurdo. Exato. Então, a gente como estudante da área de segurança contra incêndio e lidando com profissionais que trabalham há muito tempo com isso, né? Participando de seminários internacionais, a gente vê que a gente sempre está correndo atrás para trazer mais segurança aos usuários da edificação. Essa é a grande questão. Em relação à aprovação dos projetos no órgão competente, que hoje é o Corpo de Bombeiros, não é mais vinculado à Brigada Militar, tem uma série de ajustes a serem feitos. A parte da legislação que incide em edificações novas que estão sendo projetadas atualmente com arquitetos, ela é uma parte que já está tá fluindo mais tranquilamente. O grande problema que a gente encontra hoje é a adequação das nossas edificações históricas e antigas, existentes na cidade, fazer a adequação à legislação atual. Isso é um grande desafio para os arquitetos que trabalham nessa área. E acho que isso aí vem paralelo também à questão de acessibilidade, né? Exato. Eu acho que é um outro ponto importante de citar. Quantos prédios não existem essa questão de rampas e tal? Nos projetos novos já é obrigado, tu não consegue qualquer tipo de edificação de não ter esse tipo de preocupação de rampas. Então, também essa mesma ótica que tu citaste agora é necessário em prédios existentes, né? Exato. A gente tem toda uma questão hoje, é bom tu trazer o assunto de acessibilidade. Nós vamos ter aqui específico também. Acho bastante importante, assim,
E até mesmo porque assim, hoje a acessibilidade, a 9050, ela é um objeto de fiscalização dos bombeiros, né? E tem uma série de questões relacionadas com edificações existentes que elas requerem um estudo muito mais aprofundado do que a gente acaba, às vezes, divergindo e andando assim, mas do que só a aplicação da lei. Sim. Né? Acho que a gente, e eu sempre gosto de salientar que, para mim, o arquiteto tem uma formação natural para isso, que é com relação a... Aquilo é uma foto de outra palestra, que é mostrando para os alunos como é que se faz a classificação das edificações e as principais normas e a influência no projeto de arquitetura com relação a isso. Sim. Mas, continuando assim, acho que o arquiteto ele tem uma formação in natura de estudar a edificação e estudar os ocupantes da edificação. Né? A gente não faz o projeto de uma residência sem saber quem é que... A gente faz, mas a gente tem o perfil, o perfil daquela morador, pessoa, etc. E eu costumo dizer que um projeto de segurança ele também exige esse aprofundamento. Esse assim, olhar, né? Não dá para tu estudar a edificação e dizer que ela está protegida se tu não sabe como é que é aquele usuário. E é cada vez mais importante ter essa visão para o futuro, né? Porque pode sim um casal de meia idade estar construindo, né? E vai ter uma escadaria, mas enfim, como é que tu consegue também fazer paralelo uma acessibilidade para isso, né? Essa questão de tu chegar nos andares, Exato. Né? Será que daqui um pouco todas as edificações não vão ter que ter tipo um mini elevador dentro das residências? É uma coisa extremamente importante, não é assim descartável e no momento de fazer um projeto já deixar um espaço previsto para isso. Porque um bom projeto, eu acho que ele visa todas essas etapas, né? E uma das questões que nós estávamos conversando até antes de entrar aqui para conversar contigo é sobre realmente a parte de aprovação em órgão fiscalizador, ela não exige a proteção em residência, dentro de uma residência. Pois é. Então, eu acho que o fundamental é que as pessoas saibam olhar a sua própria casa para verificar quais são os pontos que ela tem que tomar cuidado, um pouquinho de atenção, né, que podem trazer algum risco para a segurança da sua família. E cada vez mais, eu vou te dizer, né, em prédios residenciais, né, existem toda um tipo de... vão profissionais para fazer toda uma explicação sobre isso, né? Exato. Mas eu vou pedir agora um intervalo e depois a gente volta nesse assunto que eu acho bem interessante. Até daqui a pouquinho mais. Olá, então voltamos ao mote do início do programa de hoje, que é o PPCI. Falávamos aqui sobre a legislação que pede, né, uma lei que os prédios hoje tenham, né, cursos, porque existem prédios com 14, 15, 20 andares, né? Então, no momento que tem toda aquela questão dos extintores, né? Quando eles estão renovando também, existe um curso. Isso é fundamental, né, Babu? O curso, ele é a 420, que é a nossa legislação anterior, a municipal de Porto Alegre já solicitava os cursos, mas ele é fundamental, porque às vezes a gente pega um prédio, sei lá, de 12 apartamentos e que ninguém sabe usar qual é o extintor, ninguém sabe qual é o tipo de extintor. Tem o treinamento, a gente costuma dizer assim que o treinamento ele não é só com relação ao manuseio de extintor. Para isso existem instrutores extremamente qualificados para isso, assim, que são bombeiros e que vão nos prédios e ensinam uma série de procedimentos, às vezes inclusive de primeiros socorros, etc., que é para garantir que a população tenha uma reação não tão imprevista na hora que acontecer um princípio de incêndio. Porque na hora é um assim. pânico, né? Então, se tu participa disso, é convocado pelo síndico, enfim, é uma tranquilidade. Né? Tem aquela cena clássica, assim, do azeite que pega fogo quando a gente está cozinhando ali, e aí algumas pessoas inadvertidamente jogam água, e aí acaba acontecendo um espalhamento, etc.
Então, é exatamente para esse tipo de comportamento que os treinamentos são adequados para prevenir, educar e orientar. E quanto mais tu falar, mais fácil das pessoas entenderem. E até buscando esse gancho, né? Dicas para donas de casa, né? Como é que... Me cita aí várias para que as pessoas estejam sempre em alerta, né? Quais são as dicas? Primeira dica que o Babu deu é contratem um arquiteto. Contratem um arquiteto para fazer o PTCI. Então, tem uma série de normas. Tem uma série de normas que norteiam a ocupação das edificações, norma de inspeção predial, etc. O que eu acho importante, assim, eu moro num prédio, eu quero saber se o meu prédio é seguro. Sim. Dá uma olhadinha nas tuas instalações elétricas. A legislação prevê que tu tenha o alvará de bombeiros fixado a 5 metros da porta principal de acesso da edificação. Entrou na edificação, dá uma olhadinha se está, de repente, na guarita, se está com alguém da recepção ali, o alvará de bombeiros. Junto com essa documentação, tem que ter os certificados de treinamento. Então, se for risco baixo, é uma pessoa para cada 750 metros quadrados. A pessoa faz o treinamento é daquela pessoa. A gente sabe que aquela pessoa, naquela edificação, ela tem a qualificação para, num caso de algum problema, socorrer. Sim, né? Então, conforme o grau de risco vai aumentando o número de pessoas da edificação, né? No mínimo uma para cada 750 metros quadrados. E a questão também da válvula do botijão, a questão da mangueira, a validade, quanto tempo. Isso é muito importante. Os junkers também. Isso, exato. A gente tem visto alguns acidentes acontecerem por falta de manutenção. A pessoa, quando fez a instalação do seu botijão de gás, os apartamentos antigos normalmente tem aquele botijão de gás dentro da unidade, né? Tem que dar uma observada na válvula ali que a gente regula o gás. Essa válvula tem validade de 5 anos, ela tem que ser certificada pelo Inmetro. A mangueira que liga essa válvula ao fogão, se ela passa por trás do fogão, ela tem que ser em material incombustível, ela tem que ser metálica. Né? Exato. Se ela não passa por trás do fogão, ela pode ser de material plástico, ela é teladinha, ela tem o número da norma que ela atende e tem data de validade. A validade normalmente é 5 anos. Isso é muito importante, porque nenhum bombeiro vai lá olhar o teu botijão de gás. Sim, não, por isso que eu digo, acho que é um cuidado de dentro de casa mesmo, né? Tu estar atenta. Exato. E a instalação do aquecedor de gás, ela tem que ser feita conforme norma, tem que ter um responsável técnico também. E tem que ser observado todos os critérios técnicos para não haver vazamento. A tua chaminé tem que estar instalada adequadamente. Para não intoxicar as pessoas que estão dentro da edificação também. Ventilado, uma ventilação sempre, né? Exato. Chegaram aqui algumas perguntinhas. Quais os documentos que compõem o plano simplificado de prevenção e de proteção de incêndio? O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, com essa questão de desburocratização, resolveu alterar alguns processos dentro da corporação, para que a edificação seja protegida, mas ela não exija muita papelada. Sim. Por exemplo, edificações até 200 metros quadrados que não tenham central de gás, para qualquer atividade comercial, elas não é, dependendo do uso, ela pode ser feito o certificado de licenciamento no Corpo de Bombeiros. O certificado não precisa de um responsável técnico, desde que a pessoa saiba exatamente o que está fazendo. Para o processo simplificado de prevenção contra incêndio, são edificações até 750 metros, até 3 pavimentos, que também atendam a alguns critérios importantes. Tem que atender toda a legislação em relação à largura das escadas, a segurança dos corrimãos, tem que ter a parte de inspeção da parte elétrica. Então, é um pouco delicado assumir a responsabilidade por um trabalho que é bem técnico. Muito técnico. E tem profissionais específicos. Um responsável para isso, né? Mas a legislação, ela deixa que a pessoa faça sem um responsável técnico até uma metragem, até um tipo de uso. Sim. Tá? Ela pode ser um processo simplificado, pode não ter um responsável técnico para risco baixo de incêndio, mas ela tem que estar atendendo a legislação para que as pessoas saiam daquela edificação com segurança. Perfeito. E eu acho que nós temos aí umas fotos para passar, eu acho que de algumas palestras que vocês deram também. Daqui um pouquinho teve aquelas 2 no primeiro bloco, né, que eram palestras minhas. Sim. E eu acho que agora vão aparecer umas palestras da Nanda. Vamos ver se eles colocam. Aqui. Isso é a parte do pré-dimensionamento para atendimento da legislação de incêndio, a palestra que eu fiz em abril e agora eu repeti em setembro na PUC, no Ateliê 4 da Arquitetura, na Politécnica, mostrando
3 grandes incêndios que ocorreram em Porto Alegre, né? Eu já tinha falado do incêndio das lojas Renner, que foi em 1976. Imagina, 76. O incêndio do edifício Cacique, em 96, e o incêndio do Mercado Público em 2013, né? Foi logo após o incêndio da Boate Kiss. Então, qual é o objetivo, né? O objetivo é proteger a vida das pessoas. Em segundo lugar, o patrimônio. Em terceiro, o meio ambiente. E, por último, o processo construtivo, né? Muito bem. Então, a legislação, aqui tem a parte de responsabilização, né? A balança da responsabilização, o grau de risco da edificação comparado com as comprovações de existência. A legislação, ela prevê que ela seja aplicada com ética e responsabilidade. E a gente tem que fazer as comprovações para licenciamento do grau de risco da atividade. Aí tem a hierarquia da legislação, né? Nós temos a lei federal, a lei estadual, o decreto federal e abaixo temos as resoluções técnicas aqui do Rio Grande do Sul, com as normas específicas das medidas de segurança. Portaria, uma legislação bem extensa na parte de incêndio do Rio Grande do Sul. Deixa eu aproveitar a foto da Nanda ali para falar, né, que também é uma... quando a gente começa a estudar segurança contra incêndio, a gente descobre que as legislações elas sempre vêm depois de grandes tragédias, né? Isso não é um Sim, é o que só ela tinha brasileiro, comentado, né? É lamentável. E aí, mas aí com a KIS é que foi surgir uma lei federal propriamente dita, né? Que agora está em discussão de novo, que estão querendo unificar as legislações estaduais. É um processo delicado, assim, porque a legislação estadual ela é feita conforme as possibilidades do Corpo de Bombeiros local. Sim. Então, tem que tomar um certo cuidado assim, nessa padronização das legislações, mas não deixa de ser uma atitude não deixa de ser uma atitude mais correta. Assim, né? Aqui a gente estava falando da legislação, né? Então, a parte de prevenção de incêndio ela é uma engrenagem, todos têm a sua responsabilidade. Então, o responsável técnico contratado para o licenciamento, ele tem a sua parcela de responsabilidade, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul tem a sua responsabilidade, o proprietário e o usuário da edificação também tem a sua responsabilidade e a prefeitura também. Então, com a nova legislação foram identificadas essas pessoas, né? Certo. E a responsabilidade de cada uma na proteção das edificações. Muito bem, né? Já é um grande avanço e teve que acontecer algo de grandes proporções para que realmente afunilasse essa questão, né? Exatamente. Aqui você está falando do APPCI, né? Tem uma pergunta que chegou sobre isso, né? O que é o alvará? Então, o PPCI ele nasce junto com o projeto arquitetônico e tem influência direta na aprovação. As edificações com reduzido risco de incêndio pode ser feita com o cadastramento eletrônico para a CLCB, que é a parte de certificado, e o plano simplificado de proteção e contra incêndio. E as edificações que têm um risco um pouquinho maior, risco médio e alto, tem que fazer um PPCI de forma completa, que aí tramita dentro do Corpo de Bombeiros, aí se consegue um projeto aprovado para isso, se vai para edificação, implementa as medidas protetivas, tanto as ativas quanto as passivas. Por exemplo, medida protetiva passiva é o corrimão que você coloca, uma porta, né? E as medidas ativas é um sistema de sprinkler, um sistema de hidrantes, os extintores de incêndio são medidas ativas e as passivas são as que estão ali na edificação e não precisa nenhuma pessoa para fazer ela funcionar. Sim, porque também já existem as normas corretas, a altura dos corrimãos, como é que tem que ter a parte de pegar a mão, quer dizer, tem toda aquela situação já. Essa é a questão, são os princípios da segurança, né? Na verdade, digamos, o que norteia um projeto de prevenção e combate a incêndio, que é desde tu evitar o início o princípio do incêndio, como todas as medidas que tu tem que tomar para até extinguir o incêndio propriamente dito, né? Até conseguir tirar as pessoas do local em segurança e conseguir controlar o incêndio. O incêndio, né? Exato. Gente, olha, adorei. Eu acho que foi, assim, muito importante. Eu vou querer outro. Eu vou querer outro desse jeito, Jaque. Eu não sei se tem mais alguma foto pra gente colocar. Tem mais alguma pergunta? Tem pergunta, mais tem alguma foto. pergunta. Vamos ver aqui.
Quais os documentos a gente já praticamente citou, né? O certificado de licenciamento. O que é o certificado de licenciamento? Aquele que nós comentamos ali, o CLCB, para né? edificações até 200 metros quadrados. E a nossa recomendação, assim, importante para usuários de edificações que têm dúvida, chama um profissional para vistoriar a sua edificação, um arquiteto, para dar uma avaliada na documentação, olhar a edificação. Tem a segurança. Tem essa preocupação, Exato. né? De deixar a coisa sempre correta e dando tranquilidade. Né? Exatamente. Gente, adorei. Muito obrigada pela Muito presença obrigada. de vocês. Não, Até a maravilha. próxima. Até a próxima. Então vamos ao intervalo rapidinho e já voltamos. Primavera, gente, olha como está a nossa mesa, maravilhosa. Estou aqui com duas empreendedoras, né? A Iva, tudo bem, Iva? Como é que vai? Muito prazer te receber. Empreendedora, ontem foi inaugurada a Casa Garden, né? Isso. Iva Cardinal e também a Vicky Fernandes com esta... Boa tarde. Tudo bem, gurias? Com essas maravilhas aqui embelezando a nossa tarde aqui. Os coquedamas. Os coquedamas. Me conta, Iva, como é que foi ontem? Eu sei que esse teu evento foi um sucesso, inclusive ela estava presente também. Sim. Me conta sobre essa Casa Garden. Então, Jaque, muito obrigada pelo convite, por estar Eu que aqui, agradeço. assim, logo no início, né, na Aham. abertura da Casa Garden. Ontem foi junto com a Primavera, nós escolhemos essa Perfeito. data para literalmente abrir as portas da Casa da Confraria Garden. Nós já temos uma primeira casa que fica ali na Doutor Vale, em frente ao Demai, que também temos uma vista super linda. Só que para nossa primeira casa, ela tem como fio condutor assim da decoração. Os arquitetos foram brifados para a gente usar mulheres fortes, né? Então tem imagens e frases de mulheres fortes. E na nossa segunda casa, que abriu ontem, o fio condutor da decoração e da inspiração é o design biofílico. Então, Isso, conta um pouquinho para as pessoas entenderem o que é o design sim, biofílico. com certeza. Na verdade, o termo biofilia, ele já é usado desde a década de 60, com um filósofo e pensador, com Erich Fromm, porque biofilia significa amor à vida. E aí depois tiveram outros pensadores, inclusive biólogos, que foram incluindo a questão amor e natureza, né? E da gente ter, hoje nós, mais do que nunca, passamos grande parte do nosso tempo em ambientes fechados. E esse estudo da biofilia traz que termos natureza por perto, o verde por perto, imagens, sensações do natural, aumenta a produtividade, facilita a criatividade, as pessoas se sentem melhor. Então a ideia nessa casa foi a gente usar essa influência da natureza, do respeito aos materiais que já existiam na construção, pedra, madeira, exatamente. A questão da luz natural, nós temos um jardim na frente, um jardim nos fundos. A ideia foi a gente deixar essa natureza fazer parte, né, da construção e do empreendimento. Então, Como é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas estão lá em salas fechadas, ar-condicionado direto. Sim. Então, olha a diferença que dá isso para as pessoas, né, trabalharem. E a ideia é essa, que as pessoas que passem a frequentar, que já estão frequentando, que passem a frequentar a Casa da Confraria, sintam esse bem-estar da natureza. Então, a gente tem os coquedamas da Vicky, temos o prazer de ter por lá, mas nós temos verde natural, tem imagens, porque também o nosso cérebro, ele não diferencia num primeiro momento, a sensação de bem-estar vem desde um coquedama que tem uma planta viva ali, mas imagens também de natureza também remetem a essa sensação de bem-estar. Né? Então, os quadros que foram escolhidos pelos arquitetos, pelos designers de interiores que participaram conosco, tem também essa temática. Plantas, animais, paisagens. Então tá muito gostoso de E aí, participar. é uma casa, ela tem diversos ambientes e cada um foi projetado por um profissional, um arquiteto ou um designer de interiores. Seguindo também como foi o modelo da primeira casa, nós convidamos alguns arquitetos, algumas arquitetas que fazem parte da confraria, eu tenho alguma relação mais próxima. Sim. E cada um ficou com um ambiente e trouxe seus parceiros, sempre com essa vibe, né, do design biofílico. Então, era um pressuposto que todos os ambientes tivessem algo de verde, né, que usassem madeira, que usassem de preferência os materiais mais neutros, mais crus, assim. Sim. E a paleta de cores também, que vai do nude ao verde.
Então, temos lá ambientes belíssimos, ficaram muito agradáveis. Agora imagina tu percorrendo do início ao fim dessa casa, né? A harmonia, tá muito eu não gostoso, visitei ainda, mas a harmonia vai te esperar lá, tá muito lindo. que deve estar acontecendo, né? E aí a gente tem, são 2 pisos, o primeiro são 3 ambientes de convivência, né? Temos a recepção, que foi feita pelo Cláudio Gioda. Eu ia dizer que eu tinha visto o nome dele, ele é um querido. Nós somos nosso colega em participação da Mostra Elite, que ele vai estar fazendo também este ano. Sim, o Cláudio esse ano na Mostra Elite Design está com um ambiente muito especial, que é o Refúgios do Sul, que tem bastante verde também, até porque ele foi para Milão, né, esse ano, e lá estava muito em evidência essa questão do design biofílico, já abordaram aqui e tudo. E então tem lá na Mostra, no espaço dele, tem no nosso espaço que ele assinou também na casa, então tem bastante verde, tem tanto planta, tem os coquedemas da Vic que estão no ambiente do Claudinho. Depois nós temos a Juliana Fontoura e a Luciane, estão com um ambiente Espaço Ser. Nós temos o Thiago e o Andrei com a Copa. Então, assim, os 3 do primeiro piso, bastante verdes, super agradáveis. E temos 7 salas de uso mensal, que as pessoas podem usar os ambientes para locação. Então, a gente já tem lá instalado fisioterapeutas, pessoal que atua com mentoria, temos profissionais de RH já com as suas salas fazendo a utilização. E depois, no espaço do térreo, nós temos mais 3 ambientes também, com essa vibe. Nós temos o Hall Pássaros, que é da Joana Goulart, com... literalmente cardeais amarelos da Mariana Prestes, também que tá lindo, que é um ambiente é lindo. E tá tudo amarelo, cinza, verdinho, tá muito bonito. O Andrei Rodrigues e o Thiago Pimenta, de novo, que fizeram a Copa, eles estão conosco no jardim interno, que tem uma parede toda pintada. Não sei se vai ter algumas fotos. Será que tem já imagens aí pra gente ver? Fica mais fácil de gente escrever, imagens. Olha lá os coquedamas, os coquedamas ao fundo. Aí é o Espaço Ser, da Luciane Magnus e da Ju. Aqui é o Hall Pássaros, ali com os cardeais amarelos da Mariana Prestes. Esse é o ambiente do Claudinho, do Cláudio Gioda. Ali também tem os coquedamas, no cantinho superior esquerdo ali, tem os coquedamas da Vicky. Aí, essa é um adesivo, por exemplo. É uma imagem, não é de verdade, mas também nessa como ela já te remete, né? Exatamente, que remete ao verde. Aqui já é uma imagem de ontem, porque ontem o que a gente fez nessa entrada da primavera foi ter as salas temáticas. Então, nós tivemos 6 salas, cada uma com uma convidada de conteúdo e uma mediadora. Aí estava acontecendo um bate-papo sobre yoga e meditação. Nós tivemos moda sustentável, inclusive com a tua colega aqui de RDC, com a Ali. Bárbaro. A Ali Clement falando sobre moda sustentável, ela e a Dalen Fragoso. Tivemos um ambiente com maquiagem eco, outro ambiente abordando boas energias. E aí um pouquinho da frente. Fachada. Então aqui entra uma questão que faz parte do design biofílico. A Isa Goidanich, que é a nossa arquiteta que cuidou da fachada, ela disse: Iva, não vamos pintar a casa, porque teria que tirar a vegetação, tirar as eras. Vamos colocar mais cor. Então ali em cima, se puder voltar um pouquinho na fachada, tem no teto tem uma pintura do Lucas Anão, remetendo às buganvílias, que essas buganvílias têm na frente da casa. E aí a gente quis colocar no teto também. Ficou muito charmoso, né? As buganvílias são lindas. Lindas. Aí uma visão mais geral do fundo. À esquerda, os animais, os bichos da Paula Stein. Como está sendo importante, né, esses espaços mais compartilhados, que acontecem cursos, né? Tu vê um espaço explicando sobre meditações e tal, trazendo verde, é uma coisa, um caráter mais jovem, né? Porque a pessoa também não pode só trabalhar, né? Tem que parar um ela momento. Tem que trabalhar num lugar bacana, que te dê prazer e que te realmente instigue cada vez mais a criatividade. Exato. Né? E ter um momento de parar, descansar, de refletir, de respirar, né? Porque a vida é tão corrida, então estar num ambiente agradável que tem natureza por perto e, além disso, poder ter um momento de relaxamento, inclusive para pensar na produtividade, para pensar em novos projetos, né? E se conectar também, porque o fato de
Tu também. Estás na Mostra Morar Mais, você estava me dizendo? Hoje vai ter a inauguração Sim, de hoje lá. tem inauguração. Estou em 3 ambientes lá. Olha. E um na Elite. Que bacana. E me conta sobre essa técnica. É uma técnica japonesa, kokedama. Vamos lá. Isso. Kokedama, palavra japonesa que significa bola de musgo, literalmente. E dizem que é derivado do bonsai e seria o bonsai dos pobres, né? Que Olha. os pobres não teriam dinheiro para cuidar, né, dos bonsais e ter aquelas porcelanas lindas, né? E eles trabalhariam com essas bolas de musgo, que é a natureza. Nossa, e como é que surgiu isso para ti? Tu já trabalha há bastante tempo com essa parte de verdes, de Não, plantas. não. Como é que surgiu isso na tua vida? Surgiu há menos de um ano. Minha formação é em computação. Eu tenho uma empresa também que trabalha com fotografias. E o verde não fazia parte da minha vida, até conhecer os kokedamas, né? Primeiro me encantei com essa estética, né? Que eu acho uma coisa linda, parece charme. mágico, É verdade. parece que flutua, delicado. E isso me aproximou muito das plantas, porque ao não ter vasos, a gente sente a planta e a gente se conecta com ela, então é um Parece clique. que é uma coisa mais direta, né? Sim. Porque tu não visualiza um vaso, não tem Não. um pratinho. Ela também é aérea, ou seja, Sim. tu pode colocar com algum tipo de gancho, numa grade, enfim. Suspensas, Suspensa. né? Então eles estão em alta na decoração agora, mas eu acho que vieram para ficar. Que bacana. Eu vou pedir um intervalo e nós já vamos continuar, Vicky. Até daqui a pouquinho. O verde é tudo, né, gente? Vicky, me conta, como é feita a manutenção dessas lindas plantas? Então, essa é uma dúvida frequente, né? As pessoas perguntam como é que não cai a terra, como é que molha. Então, eu vou mostrar. Ai, tá? que bárbaro! Então, a forma de molhar uma kokedama é assim: a gente vai mergulhar toda a bola dentro da água. Olha, não sei se dá para perceber as bolhas de ar saindo. Então, enquanto tem bolhas saindo, tem o ar saindo e a água está entrando e vai encharcar esse musgo. E as pessoas acham, mas não vai escorrer? Não, não vai escorrer. O musgo Ele suga tudo. Suga tudo, então fica úmido. Quando diminuem as bolhas, eu vou retirar da água. Certo. Ele pinga bem pouquinho e ele volta para o seu lugar. E de quanto em quanto tempo, quantos e quantos dias, enfim? As pessoas adorariam ter essa resposta mágica, mas depende de cada planta, realmente. Mas o legal é que vocês vão sentir na hora o do peso toque, né? e o toque, se tem umidade, a planta te conta que ela precisa. Sim. Então, algumas plantas uma vez por semana, no verão, depende do ambiente que elas estão, né? Então, realmente depende da espécie. E depende também do tipo de planta, se elas ficam dentro de casa ou não, né? Sim. Internas Daí, ou externas. Claro, aí respeita mesmo as regras que se fosse uma planta num vaso. E vi que tu dá curso sobre isso, me Sim, conta. eu dou uma oficina muito divertida, que a gente passa super bem, já sai com seus kokedamas, a Iva fez. Foi ótimo. Foi a Por um primeira acaso atividade. vai ser na Casa Garden? Já na foi, casa- mas tem também, né? Já foi na Casa Muito Garden, bom. mas eu também tenho no meu escritório, no meu ambiente, né? Sim. E em 3 horas de curso, a pessoa já sai com seus kokedamas prontos para presentear, para Olha decorar que sua mimo. casa. Sim, imagina Uma isso. atividade muito legal. É um presente lindíssimo, Sem dúvida. né? Tá sendo muito usado como presente, né? Os antúrios, inclusive, que tem flor, né? É um mais vendido, né? É um presente muito lindo. Muito eu lindo mesmo. adorei. É a natureza perto da gente. Exatamente. E agora nas mostras de arquitetura, as pessoas vão poder ver mais de perto, né? Sim, vários modelos, maxi kokedamas suspensos, muito interessante, as bases, ou eles presos por fios de nylon, né? Então, tem de vários tamanhos, muito interessante, vale Esse a pena. tripé, que é uma graça também, é todo um desenho, né, em cima de uma mesa. Claro, Olha que lindo, que passa delicado. a ser uma peça diferente, né, na E o decoração. nosso aqui, eu sempre imaginei, assim, nessa grade ter alguma coisa caída. Olha só que lindo que ficou, que Foi charmoso. Essa era maravilhosa. Era né? maravilhosa, né? Meninas, eu adorei a presença de vocês. Muito obrigada, Vou obrigada. visitar certamente. Vamos te esperar. Vale a pena. Vou lá ver esse teu curso. Te aguardo para hein? tomar um café e fazer o curso com a gente. Tá Vai joia. ser Eu já ótimo. vou ver alguma coisa hoje, porque hoje inaugura a Mostra Morar Mais. Eu vou ver em quais ambientes estão lá os kokedamas. Tem no terceiro ambiente da Luciana Nunes e da Vanessa, tem no spa da Juliana Ender também, e tem também no espaço do 5º andar da Joana Goulart também. Que bacana. Muitas confrades nossas. Muito bem. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Muito obrigada, Jaque, Então por receber amanhã aqui. estaremos aqui. Espero que a Constanza já esteja bem da garganta e aí ela assume o posto aqui.
Até lá. Tchau, tchau. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.